quais são os sinais de que você tem ou está desenvolvendo uma mania de querer controlar tudo e todos? Vamos lá. Primeiro, você está se tornando uma pessoa muito ansiosa. Pessoas que ficam muito ansiosas têm muito essa mania de controle, tá? Quer saber hora, quer saber momento, quer saber isso, tudo deixa a pessoa tensa, tudo deixa a pessoa irritada e, por incrível que pareça, tá? O controle está ligado à ansiedade, já que o controlador, a pessoa que controla, fica apreensivo quando não pode gerir uma situação. Quando não tem aquele domínio de uma situação, isso acaba gerando esse processo de angústia em quem é muito ansioso. E nós vivemos dias de ansiedade. Quase tudo nos causa ansiedade. Não, fala a verdade. Você já teve aquela sensação, você manda uma mensagem no WhatsApp. Aparece dois sinaizinhos que a mensagem chegou, mas nunca fica azul. Que angústia que você vive. Por que não olhou? Ou será que olhou? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu sou muito ruim de celular. Tem hora que meus filhos, eles ensinam para mim uns truques que dá até medo, né? Que você pode ler só baixando um negócio, então você não precisa abrir a mensagem. Aí eu fico imaginando, quanto mais truques você sabe, mais medo você tem e mais ansioso você fica. Por quê? Porque na sua cabeça estão aplicando em você o mesmo truque que você conhece. Então alguma coisa está acontecendo ali. Então pessoas controladoras são muito ansiosas. São muito ansiosas. Quer ver um outro sinal de que você tem mania de controle? Primeiro é você ser uma pessoa muito ansiosa ou estar se tornando muito ansiosa. O segundo é que você acredita que está sempre certo, sempre certa. A última palavra tem que ser a sua. Você tem que determinar algumas coisas para você se sentir confortável. Se não for bem daquele seu jeito, se não for como você pensou, então você fica muito desconfortável. E aí, olha só, tem gente que quando a coisa não acontece do jeito que essa pessoa gostaria, ao invés dela aproveitar o momento, ela se fecha. Ela se fecha, faz cara de insatisfação. Por quê? Porque não conseguiu controlar a situação como gostaria. Ou seja, o controle faz as pessoas não enxergarem as vivências e os pontos de vista alheios. Eles ou elas apenas atribuem importância ao seu jeito de pensar. E aí é que está a coisa. Ora, ninguém pensa igual a ninguém. Nós podemos, em alguns pontos, pensar como o outro pensa. Temos gostos iguais, por exemplo. Nós temos inspirações iguais, sonhos parecidos. Mas pensar literalmente igual, ninguém pensa. Então, muitas vezes, vão haver divergências em muitos aspectos. Mas se você está desenvolvendo essa mania de controle, se a coisa não tiver do teu jeito, nunca vai estar bom para você. E a terceira coisa, eu vou falar só 3 de cada. Terceira coisa que demonstra que você está produzindo essa mania de controle, é que você está se tornando inflexível. Não tem negociação com você, não tem acordo com você. Ou é do seu jeito, ou a coisa não funciona. Olha, é tão interessante. Olha, você descobre que uma pessoa tem mania de controle. Eu vou pegar esse boletim para demonstrar. Às vezes casais vêm conversar comigo e eles meio que tiveram uma discussão. Pastor, nós estamos querendo um conselho. E aí, uma das partes que se considera ofendida diz assim, não, mas eu só aceito voltar se. Aí começa a lista. Fizer isso, fizer aquilo, chegar a tal hora, comportar desse jeito, vestir tal roupa, dormir tal hora, comer tal hora. Não, gente, não. Aí eu falo, olha, nem começa, porque já vai começar errado. Se você está num relacionamento, numa convivência, onde você precisa impor regras duras, que você sabe que o outro não vai cumprir, porque essas regras têm a ver com você e não com a pessoa. Por exemplo, eu não posso pôr lá na minha casa a seguinte regra: todo mundo aqui vai acordar às 5 da manhã. Ora, acordar às 5 da manhã para mim é a coisa mais light do mundo. Deu 5 horas eu já abro o olho pilhado, no 120, com vontade de trabalhar, fazer as coisas, pá.
Ah, mas o resto da casa não é assim. Então, como é que eu vou colocar uma regra que só eu dou conta de cumprir? Outra coisa, talvez você está inflexível porque você quer que a pessoa que está próxima a você, ela seja uma pessoa mais pontual. Mas desde que você conhece essa pessoa, ela só chega atrasada, ela parece que tem um dispositivo ali que não funciona direito, o radar não dá certo, o Waze na cabeça dessa pessoa não funciona bem, e aí ela sempre vai ter esse delay, vamos colocar assim, sempre vai estar mais atrasado. Não adianta você querer impor regras. Olha, tem gente que é hiper desligado. Ah, eu quero que ele ou ela me mande mensagem o tempo todo. Gente, se for esperar eu mandar mensagem, a pessoa do outro lado vai perder os cabelos todos, sabe? Vai morrer de raiva, porque eu não mando mensagem nem de aniversário. Às vezes a pessoa fala assim, manda mensagem, pastor, hoje é meu aniversário. Eu falo, nossa, que bom. Aí eu continuo trabalhando. Eu nem lembro de mandar um coraçãozinho, uma palminha, alguma coisa. Eu sou hiper desligado dessas coisas. Então, querer mudar isso em mim é meio complicado. Então, eu vejo que quem me conhece vai perceber que não adianta ser inflexível comigo. Tem hora que você tem que olhar o jeito do outro. Olha só, a viagem em família, o passeio com os amigos, a reunião de trabalho e qualquer situações sociais devem acomodar as suas necessidades se você é uma pessoa controladora. Se não for assim, você não se sente bem. Então, quando é que a gente percebe os sinais que vão aparecendo? Você está muito ansioso, você é apreensivo, você estabelece regrinhas, você acredita que só você está certo, você se torna inflexível, você costuma não compreender muitas coisas, você quer impor seu pensamento, você quer impor a sua maneira de ser, de agir e de pensar. Você está aparentando sinais de que está se tornando uma pessoa controladora. Agora, o que causa isso? Quais as principais causas? O que leva uma pessoa a, de repente, dentro de um relacionamento, na vida adulta, começar a desenvolver esse controle excessivo? O que leva? Eu vou citar apenas 3, tem muito mais. Mas eu vou citar apenas os 3 principais, que a gente mais vê. Primeiro, comportamento aprendido na infância. Tá? Isso aqui é base para muita coisa. Nós não devemos nunca negligenciar a nossa infância. A nossa infância. O que nós vimos, ouvimos, aprendemos, percebemos, sentimos, influencia demais a nossa vida adulta. Então, olha só, uma possível causa para a necessidade de controlar vem de uma experiência controlada durante a infância ou adolescência. O indivíduo controlador pode ter observado essa conduta nos próprios pais ou em pessoas próximas e a internalizado como positiva ou normal dentro de uma relação. Então eu vi um exemplo na minha infância e aquilo entrou na minha mente como sendo algo normal, mesmo não sendo. E aí na vida adulta eu passo a repetir esse processo. Olha que coisa interessante, a gente tem percebido ultimamente que crianças que conviveram com pais, ou o pai ou a mãe com depressão, tendem a desenvolver, independente de circunstâncias, um processo depressivo na adolescência. Simplesmente por quê? Porque foram estimulados quando criança nesse processo. E a gente percebe que muitas vezes isso passa desapercebido, a gente não costuma notar isso. Mas se você, por exemplo, teve um pai extremamente controlador, uma mãe extremamente controladora, que exigia tudo, hora de chegar, hora disso, hora daquilo, você vai desenvolver esse mesmo processo na sua vida adulta. Então, sim, comportamento aprendido na infância é a primeira coisa que a gente investiga. E isso tem o outro extremo também. Agora imagina essa menina ou esse rapaz, tenta imaginar, que cresceu num lar extremamente controlador. Tudo tem que estar no seu lugar, tudo certinho, tudo bonitinho, nada pode estar fora de hora, tem que comer na hora, tem que dormir na hora, um ambiente extremamente controlador. Casa com um menino ou uma menina que não tinha hora para nada.
Aquela criança que dava meia-noite, estava correndo para cima e para baixo, que comia a hora que queria, que jogava as coisas para cima. Pronto, temos um problema. Aí os dois se apaixonam e começam as discussões. Geralmente a discussão vem por conta de quem acostumou com o controle. Você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo, você tem que mudar aquilo outro, você tem que fazer isso não está certo, isso não pode, isso não vai. E isso acaba sendo um prejuízo muito grande dentro do relacionamento. Então, das 3 causas principais que eu vou colocar para vocês, a primeira é esse comportamento aprendido na infância. A segunda são os transtornos de personalidade que são muito comuns nessa época em que nós vivemos. Tá? Principalmente o transtorno de personalidade narcisista. É muito mais comum do que vocês possam imaginar, e isso é muito desenvolvido também em função desse momento em que nós vivemos, onde nós somos expostos a muita mídia, a muita informação, a muita imagem, né? É cobrado hoje de nós uma imagem, e isso acaba desenvolvendo, se na infância você foi exposto a esse tipo de processo, você pode desenvolver um transtorno de personalidade. E, gente, tem vários. No DSM, nós temos pelo menos 10 transtornos de personalidade que são muito comuns. O mais complexo deles é o transtorno de personalidade borderline. Você já deve ter ouvido falar, é quando a pessoa ela vive de extremos. Aí nesse processo, como você vai saber se você tem ou não esse transtorno? Bom, vamos lá. Pessoas com transtornos de personalidade são mais propensas a ter problemas com o controle. Os transtornos de personalidade, olha só, são padrões persistentes e generalizados no modo de pensar, perceber, reagir e se relacionar que causam sofrimento significativo à pessoa ou prejudicando sua capacidade funcional. Ficou meio DSM, mas é isso mesmo, é basicamente isso. A gente precisa olhar para esse tipo de comportamento nosso, que condiciona o nosso jeito de pensar, de perceber, de reagir, de se relacionar. Você vai perceber que você é assim em casa, no relacionamento, no trabalho, se você não tiver o controle de tudo, se você não tiver a par de tudo, a sensação de insegurança que você sente é muito grande. É muito grande. Então, é importante que a gente perceba que, primeiro, personalidade é tratável. Quando a gente fala em transtorno de personalidade, pelo menos boa parte desses transtornos que existem hoje são tratáveis. Além do que, eles agregam outros tipos de adoecimento, como, por exemplo, pessoas que têm transtornos de personalidade geralmente são muito ansiosas, são depressivas também. Eu sei que a coisa vai tomando proporções muito grandes e muito fortes. E olha só, eu vou dar aqui um fator para vocês pensarem. Quando é que esse controle excessivo fica mais evidente? Quanto mais você gostar dessa pessoa, mais controle você vai querer ter sobre ele ou sobre ela. Infelizmente, não ajuda no processo. Quanto mais você gostar do ambiente de trabalho, mais você vai querer ter controle sobre aquele ambiente e sobre aquelas pessoas. E por aí vai. Então, é importante que a gente pense o seguinte: será que eu estou transformando o meu amor, o meu sentimento em um controle excessivo? E eu acabo sufocando essa pessoa, eu acabo angustiando, eu acabo oprimindo essa pessoa que eu digo que amo tanto, que eu gosto tanto. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Nesse caso, se você quanto mais gosta, mais você desenvolve controle. Quanto mais você ama, mais você desenvolve controle. A probabilidade de você ter um transtorno de personalidade é muito grande, mas transtornos de personalidade podem ser tratados. A terceira causa mais comum que leva as pessoas a quererem ter muito controle é a baixa autoestima, claro. Isso aqui é uma coisa que parece simples, mas não é. Não é.
Se vocês puderem pesquisar durante essa semana, pessoas que dizem, por exemplo, no Google, que tem baixa autoestima, vocês vão ver muitas pessoas famosas, bonitas, inteligentes, capazes, de sucesso, que têm baixa autoestima. É que a gente pensa que baixa autoestima é quem se sente a pior, quem é feio, quem é estranho, quem não tem... Não. A gente vê, na maioria das vezes, baixa autoestima em pessoas lindas, perfeitas, perfeitas. A gente vê isso em gente extremamente inteligente, que conquistou muitas coisas. A gente vê isso. A gente vê isso. E olha que interessante, essa informação aqui é importante. Pessoas controladoras precisam sentir que estão no controle porque normalmente não conseguem se sentir bem consigo mesmas. Não conseguem. Se não se sentem no controle das situações, elas são dominadas pelo medo do desconhecido. É o medo de perder, é o medo de perder quem se ama. E é tão interessante, quanto mais elas têm esse medo, quanto mais essas pessoas têm esse medo, mais elas se tornam controladoras, mais elas sufocam, mais elas oprimem. E é um processo que parece que só vai terminar em tristeza e angústia. Se você não tiver a consciência que você precisa ter, isso vai terminar em angústia, em desespero e em perdas.